Eu quero convidá-los a lerem comigo o texto bíblico, mais uma vez, que nós já lemos. Mateus capítulo 5, versículo 16. Estou utilizando a versão revista corrigida, então é possível que dê alguma diferença com o texto dos irmãos. A Bíblia diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos em ação social, os nossos pensamentos são guiados à imagem de alguma forma, a imagem de alguém ajudando com benefícios materiais, com o auxílio ao necessitado. Nós pensamos nisso. Mas é interessante que, geralmente, quando se fala em ação social, muitas pessoas acusam as igrejas evangélicas de não se preocuparem com esse tipo de atitude, com esse tipo de obra. Mas a verdade é, irmãos, que se nós observarmos na história recente, nós veremos que as igrejas evangélicas, como os irmãos aqui têm atuado também socialmente, as igrejas evangélicas, elas têm uma atuação bastante efetiva no campo social. Basta nós vermos, por exemplo, o trabalho batista com aqueles viciados em crack, recuperando com as cristolândias. Na verdade, as igrejas evangélicas são as que mais cooperam para a restauração de dependentes químicos. Nós vemos, irmãos, que nas populações ribeirinhas, os evangélicos atuam de forma intensa. Presbiterianos, batistas, metodistas, a ação, a presença ali, prestando auxílio aos necessitados, é predominantemente evangélica. Mas, quando nós observamos as Escrituras, nós vemos que a preocupação com o social sempre fez parte da vida da igreja. Quando observamos o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o versículo 45, um versículo após a divisa dos irmãos para o aniversário, nós vemos que as pessoas vendiam suas propriedades e, com o valor arrecadado, ajudavam os necessitados da igreja. De modo que aquela comunidade, como diz em Atos, capítulo 4, versículo 34, alcançou o ideal de não haver entre eles necessitado algum. Mas nós vemos que a Escritura não limita o auxílio aos necessitados aos domésticos da fé. Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 10, ele diz que enquanto temos tempo, devemos fazer bem a todos, prioritariamente aos domésticos da fé. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 20, que se o teu inimigo tiver fome, você deve dar de beber. O mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes, não os distribuiu apenas àqueles que eram discípulos, mas também aqueles que só o seguiam por causa do pão e do peixe. No entanto, é muito comum que as pessoas confundam a ação social com a missão da igreja. Há uma tendência de desequilibrar a balança. Às vezes, um maior investimento no social e às vezes, um investimento pequeno na proclamação do Evangelho. Fiquei muito feliz ao ver que os irmãos aqui se engajaram nas duas áreas, mas mais especificamente no anúncio da boa notícia da salvação. Porque é possível, irmãos, que prestando auxílio aos necessitados, nós atendamos às necessidades físicas de alguém, mas essa pessoa continue caminhando para o inferno, se não apregoarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Por essa razão, considero importante que, ao findar esta semana de ação social das igrejas batistas, que nós reflitamos a respeito dessa relação, a relação da igreja com a ação social. Como entender essa relação? E a partir do texto que nós lemos, nós vamos fazer essa reflexão. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que a igreja, essa relação entre a igreja e a ação social precisa ser entendida a partir da perspectiva de que
a ação social, ou seja, a beneficência, o fazer bem aos outros, tem a ver com a natureza da igreja. Porque, como falamos, é muito fácil nós confundirmos as coisas e acharmos que fazer ação social é o mesmo do que cumprir a missão. De que ajudar os necessitados é, na verdade, pregar o evangelho. É muito comum fazer essa confusão, mas é preciso entender, irmãos, que beneficência, ação social, não é a missão. Lá na igreja que pastoreei, primeira igreja batista do bairro Manuel Corrêa, em Cabo Frio, ela ficava localizada numa comunidade carente. No outro tempo, nós chamávamos essas comunidades de favelas. Mas o tempo passou e houve aí uma mudança no vocabulário. Mas, naquela localidade, nós implantamos ali um projeto de judô para as crianças. Mas nós sempre tivemos a consciência de que ninguém ali iria se converter por tomar um vazare, né? Ou por aprender um golpe novo. Mas as pessoas só podem se converter, irmãos, mediante a pregação do evangelho. A ação social, ela não é a missão é a proclamação do evangelho. Mas então, o que a ação social é, então? Como falamos, tem a ver com a natureza da igreja. E quando nos voltamos para o texto que lemos, irmãos, vemos que Jesus fala de boas obras. Mas nenhum texto pode ser entendido fora do seu contexto. Por essa razão, nós precisamos entender que essas boas obras que Jesus menciona no versículo 16 têm a ver com tudo aquilo que ele falou nos versículos anteriores. E por essa razão, precisamos voltar ao versículo de número 3, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, veja, o pobre de espírito, embora seja uma expressão que nem sempre é compreendida de acordo com a intenção de Jesus ao proferi-la, transmite a ideia da falência espiritual do homem. A palavra traduzida como pobre dá a ideia de mendigo, a condição do homem sem Deus, a sua falência espiritual. O pobre de espírito, irmãos, é aquele que reconhece essa condição. Então, ele se rende aos pés de Cristo. Porque aquele que tem consciência do quão terrível é a sua condição, ele então entende que ele nada pode fazer para alterá-la. Só Cristo pode mudar a condição do homem. Então, se reconhecendo como pecador, ele entende a necessidade de um Deus Salvador. Então, esse pobre de espírito, que tem essa consciência de pecado, então, ele começa a lamentar pelo pecado, ele chora, como diz o versículo 4, bem-aventurados os que choram. E essa consciência de pecado, esse lamento pela iniquidade, que nos move a fazer o bem. Porque, veja, Jesus em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, ele vai à casa de Simão, o fariseu, e ali ele se depara com uma situação inusitada, porque Simão não o trata como trataria qualquer outro hóspede. Mas uma mulher pecadora chega e trata Jesus da melhor maneira, derramando perfume sobre os seus pés e enxugando os seus pés com os cabelos. Então Jesus, diante da indignação do seu anfitrião, Jesus conta uma parábola. Ele fala de 2 devedores. Um credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários, outro devia 50. Mas os 2 não tinham como pagar. E o credor perdoou ambos. E Jesus pergunta a Simão: quem amou mais o seu Senhor? E Simão disse: olha, eu suponho que aquele que mais foi perdoado. E Jesus
ele com essa parábola, além de confrontar Simão no seu pecado, ele mostra que quanto maior é a nossa consciência de quem somos nós, de onde o Senhor nos tirou, mais nós vamos amar a Deus, irmãos. Quanto mais nós olhamos e sabemos que não merecemos a salvação, mais nós vamos amar o nosso Senhor, e amando-o, nós vamos fazer aquilo que Ele quer que façamos. Ou seja, nós fazemos o bem por causa do bem que o Senhor nos fez por meio de Cristo. Nós não merecíamos o inferno, mas Cristo morreu por nós para nos resgatar do lamaçal do pecado. Nós, irmãos, que mesmo após a conversão ainda pecamos, Ele continua fazendo essa obra em nossos corações, mas nós ainda falhamos e falhamos. Mas essa consciência da nossa identidade é o que nos move. Sabemos quem somos, e por isso nós sabemos também quem Deus é. Ele nos salvou, Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, e é por isso que nós trabalhamos. Irmãos, isso tem a ver com a natureza da igreja. É natural que a igreja faça essas coisas. Tem a ver com a identidade, quem somos em Cristo. Porque, irmãos, quando Cristo nos resgata, então todas essas virtudes que Jesus vai enumerando aqui no Sermão do Monte, elas passam a brotar, passa a ser natural. Veja, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão, irmãos, é uma das características do fruto do Espírito. É verdade que alguns exaltam o comportamento iracundo, a fúria, acham que isso é bonito, mas Provérbios, capítulo 29, versículo 22, diz que o furioso multiplica as transgressões. Fomos convidados à mansidão, mas veja que cada uma dessas características tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, a justiça mencionada nesse versículo aqui não é a justiça social, é a justiça que o Senhor nos concedeu por causa de Cristo. Nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, Romanos 5:1. Mas não só essa justiça por causa de Cristo, essa justiça como um ato jurídico de Deus, mas uma justiça comunicada que tem a ver com a retidão do nosso caráter. Nós começamos agora, irmãos, a viver diferente, a ajudar os outros, a ter uma conduta diferenciada na sociedade, porque Jesus nos salvou. Então, é da nossa natureza que nós também queiramos mostrar misericórdia. Veja, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É natural que nós busquemos a cada dia a purificação, bem-aventurados os limpos de coração. E é natural que nós busquemos também a pacificação. Irmãos, e quando nós pensamos nessas coisas, eu penso também lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, quando Jesus fala sobre o seu retorno. Ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda, e dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me beber, e estive enfermo na prisão, foste ver-me, estive nu e me vestiste. E as ovelhas vão responder: Senhor, quando nós fizemos isso? Sabe por quê? Porque as ovelhas nem estão prestando atenção. A coisa é tão natural. Elas não estão fazendo para alcançar a salvação. É algo que faz parte da natureza da ovelha, a natureza da igreja. Ela ajuda simplesmente porque é natural. Mas já os bodes, eles querem saber. Jesus
fala, olha, vocês se apartem de mim, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, estive enfermo na prisão, vocês não foram me ver, estive nu, vocês não me vestiram. Ele disse, Senhor, quando nós não fizemos isso? Quase como se cobrasse o Senhor, nós fizemos. Eles estavam engajados nisso para conquistar a salvação. Como nós vemos em Mateus 7, a partir do versículo 21, quando Jesus diz, naquele dia muitos virão e dirão, Senhor, no seu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos um montão de coisa. Fizemos muitas obras, merecemos a salvação. Então Jesus dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Veja, tem a ver com a natureza da igreja, a ação social. E é justamente por causa dessa natureza que a igreja é perseguida. Veja o versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Sabe por quê, irmãos? A igreja é perseguida por causa da justiça, não porque faz boas obras apenas, não porque ajuda o necessitado, porque a justiça prática da igreja, essa retidão da igreja, ela é acompanhada do testemunho da sua fé. A igreja não apenas faz o bem, mas ela anuncia o bem maior. Por isso, Jesus diz no versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. É por causa de Cristo que nós sofremos. Nós não sofremos perseguição por causa da ação social, não sofremos perseguição por causa das boas obras, mas nós sofremos perseguição por causa de Cristo. Porque as boas obras sem Cristo, irmãos, não são nada. Mas com Cristo, nós naturalmente fazemos boas obras. E no versículo 12 ele diz, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, a respeito dessa relação entre a igreja e a ação social, é que a ação social, a beneficência, não elimina a responsabilidade missionária. Como falamos, irmãos, alguns destacam a responsabilidade social, uma expressão muito difundida, mas desprezam a responsabilidade missionária. Porque alguns entendem que a ação social é a evangelização. Eu entregar uma cesta básica, eu estou, de alguma forma, apresentando o evangelho ou implantando os valores do reino na sociedade. Mas, irmãos, se a ação social fosse a missão, Jesus teria falado sobre isso na grande comissão. Mas Jesus disse para nós fazermos discípulos. Disse para nós ensinarmos os discípulos a guardarem todas as coisas que ele tem ensinado. Mas ele não falou que ao ajudarmos os necessitados, estaríamos pregando o evangelho. Irmãos, o evangelho é uma mensagem que deve ser comunicada verbalmente. Romanos capítulo 10, versículo 13, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E logo depois, o apóstolo Paulo, ele faz algumas perguntas relacionadas a essa afirmação. Ele diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E no versículo 17 de Romanos 10, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque é por meio da palavra de Deus que você ouve a voz do Senhor. Porque a pregação da palavra, irmãos, é acompanhada da ação do Espírito Santo no coração do homem. De maneira, irmãos, que o que deve mover a igreja não é o desejo de fazer a ação social, praticar boas obras, porque a prática de boas obras é algo da natureza da igreja, nós devemos fazer isso naturalmente, mas o que deve mover a igreja, irmãos, é a missão de pregarmos o evangelho a toda criatura.
Isso deve nos mover. Interessante, irmãos, que isso parece estar por detrás do texto que nós lemos. Veja, do versículo 10 ao versículo 12 de Mateus capítulo 5, nós vemos a atitude do mundo para com os servos de Deus. Mas do versículo 13 ao versículo 16, nós vemos a atitude dos servos de Deus para com o mundo. E nessa atitude nós vemos o seguinte, irmãos: os servos de Deus, eles são comparados a dois elementos. O primeiro é o sal. E como sal, ressalta-se aqui a característica da conservação, de impedir a deterioração. Os cristãos neste mundo, irmãos, são o freio moral dessa sociedade. Enquanto houver um homem de Deus, irmãos, haverá alguma barreira, haverá alguém anunciando a verdade. Mas, quando não há homens de Deus, irmãos, nós vemos o que acontece em Juízes, capítulo 17 ao capítulo 19. Se os irmãos já leram esse trecho da Bíblia, não há um homem de Deus sequer. Até os levitas que aparecem, parece que apostataram. Irmãos, é um cenário tenebroso. É o homem sem freios morais. O homem, para transmitir uma mensagem, ele esquarteja o corpo da própria mulher. Ele entrega a mulher para ser violentada. E me parece que a mensagem que salta aos olhos naquele texto é que o homem sem Deus é terrível. Mas Deus colocou a igreja neste mundo para frear esse processo de deterioração. A igreja é o freio moral da sociedade. Tira a igreja e veja o que acontece. Nós veríamos algo pior. Se você acha que o mundo está ruim, sem a igreja, ele ficaria pior. Mas veja, os cristãos são comparados também à luz. E, irmãos, a respeito disso, é importante lembrar que o próprio Jesus afirmou em João capítulo 8, versículo 12, que ele é a luz do mundo. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que nós somos luz no Senhor. Ou seja, quando Jesus afirma que nós somos a luz do mundo, ele não está dizendo que nós temos luz em nós mesmos, mas que a nossa relação com ele é que nos faz brilhar. A nossa relação com Cristo é como se Cristo fosse o sol e nós a lua. Nós refletimos a luz de Cristo. Veja, e a luz na Bíblia, irmãos, ela está relacionada ao verdadeiro conhecimento de Deus. Quem não lembra do Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. É o verdadeiro conhecimento de Deus. Irmãos, e quando Jesus fala para nós brilharmos, para nós resplandecermos essa luz, irmãos, a intenção é comunicar o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, porque as pessoas têm ideias variadas a respeito de Deus, mas sozinhas elas não conseguem chegar até Cristo. Cristo precisa ir até elas. Nós precisamos levá-lo por meio do Evangelho. As pessoas confiam às vezes na eficácia de um trabalho, mas nós confiamos na eficácia do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. As boas obras, irmãos, elas não podem salvar. Talvez você conheça alguém que conhece alguém que vai dizer assim: olha, mas eu sei de uma pessoa que se converteu porque recebeu uma cesta básica. Mas ninguém vai se converter sem ouvir o Evangelho. Essa pessoa, em algum momento, ela ouviu o Evangelho. Não foi a cesta básica que deu a ela todo o conhecimento a respeito da crucificação de Cristo, que mostrou para ela que ela é pecadora. Não.
Sempre haverá alguém dizendo, olha, eu conheço... Houve um rapaz que disse para mim que alguém se converteu ouvindo a orquestra da igreja. Falou que a música tem um poder... Não tinha nem letra. Eu falei, mas ele nunca ouviu o evangelho? Não, foi só a orquestra. Então não houve conversão. Então ele gostou da música. Porque sem o evangelho não há conversão, irmãos. Ninguém pode ser salvo sem Cristo. Um instrumento musical não pode salvar. Uma cesta básica não pode salvar. Nenhuma boa obra pode salvar alguém, nem a que a pessoa faz, nem a que você faz pela pessoa. Só Jesus Cristo salva. Essa é a mensagem da igreja. Não há outra mensagem. Então, a ação social não elimina a responsabilidade missionária. Nós somos movidos, irmãos, por esse ideal de pregar o evangelho, e é por isso que nós vamos a hospitais, nós vamos a comunidades, favelas, né? Os missionários vão às zonas de guerra. Irmãos, eu fui pastor, o pastor Alexandre Tavares também foi pastor numa comunidade também. Foram quantos anos lá? 11 anos, eu fui pastor 7 anos lá, e fui seminarista na mesma igreja que fui pastor. Somaram-se ali 12 anos que eu estive naquela comunidade, mais 2 anos e 4 meses lá nas colinas. Então, quase 15 anos aí nessa relação com comunidades, irmãos, e nós não precisávamos estar lá. Não precisávamos estar lá. Mas por causa do evangelho, porque amamos a Cristo, é que nós fomos lá, irmãos. Porque as pessoas de lá também precisam ouvir o evangelho. Os traficantes precisam ouvir o evangelho. As pessoas, irmãos, até que nós não queremos pregar o evangelho, elas precisam também. Isso me faz lembrar, irmãos, do momento em que Jesus atravessa o mar da Galileia, aquela tempestade que Jesus acalma. Jesus, ele fala para os seus discípulos, prepare o barco, vamos fazer a travessia. Eu fico imaginando os discípulos, irmãos, o que eles devem ter pensado no momento da tempestade. O texto diz que eles foram repreender Jesus. Senhor, não te importa que pereçamos? Mas Jesus, ele fala que eles estão com uma pequena fé, repreende a tempestade, tudo se acalma. Mas Jesus tinha um propósito. Por que Jesus quis fazer aquela travessia? Ele chega já à noite do outro lado, na cidade dos Gadarenos. Irmãos, num local em que só havia sepulcros, ou seja, num cemitério. Imagina se Jesus fala para os discípulos, olha, nós vamos atravessar para o outro lado, vamos chegar à noite, vamos no cemitério, e vai ter um camarada endemoniado lá, e o endemoniado, irmãos, quebrava até corrente. Os irmãos imaginam que ele chegou mansinho? Imagina só, tenta imaginar a cena, irmãos, tudo escuro, chegando o barco, de repente eles ouvem, como você se sentiria lá? Se o pastor Alexandre falou assim, vamos fazer um evangelismo no cemitério meia-noite, só que não vai ter nem energia lá, nem nas redondezas, tá bom? Nós vamos lá, e tem um camarada endemoniado que fica rodando ali, vamos lá? Jesus nem falou para eles o que estava esperando. Eles foram surpreendidos, mas a travessia, a tempestade, tudo isso para libertar um homem que, se ele avisasse os discípulos, eles não iam querer nem pregar para ele. É o evangelho que nos move, irmãos. É o próprio Cristo. Por isso, irmãos, que às vezes ele nos força a fazermos coisas que nós não queremos. A igreja primitiva não queria sair de Jerusalém, Judéia, eles queriam ficar ali, não queriam ir para Samaria, e Deus os forçou a seguir em frente. Porque naturalmente a gente não quer ir, irmãos, porque nós somos pecadores. Mas a nossa missão é pregar o evangelho. Não importa onde e para quem seja, nós temos que pregar. Não importa se eles são de semblante duro e obstinados de coração, temos que falar do amor de Deus, porque cremos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, irmãos.
Terceira coisa que eu quero destacar, irmãos, é que para entender essa relação entre a igreja e a ação social, é preciso entender, irmãos, qual é o objetivo da ação social. E eu vejo aqui, irmãos, nesse texto, no versículo 16, que esse objetivo não é outro, senão a glória de Deus. Veja, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Nós vemos, irmãos, que no período em que Jesus exerceu o seu ministério terreno, havia pessoas que faziam boas obras também, mas faziam para a sua própria glória. Em Mateus capítulo 6, versículo 2, nós vemos que os fariseus davam esmolas, faziam orações públicas, mas para a sua própria glória. Em Mateus 23, versículo 5, Jesus denuncia que os fariseus faziam todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Mas o próprio Jesus, ele dá testemunho a respeito da sua própria obra. Em João 17, versículo 5, ele diz que, João 17, versículo 4, ele diz que ele fala ao Pai: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu. Jesus glorificou o Pai por meio da sua obra, e nós imitamos a Cristo, irmãos, e por meio das nossas obras nós queremos glorificar a Deus, porque foi por essa razão que Ele nos criou. Isaías capítulo 43, versículos 6 e 7 diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Não há outra razão, irmãos, para nós fazermos qualquer outra coisa. Tudo o que fazemos, irmãos, até as pequenas coisas, devem ser feitas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Então, irmãos, se eu sou um bom empregado no meu trabalho, é para a glória de Deus, não é para conseguir benefícios do meu chefe. Se eu sou fiel à minha esposa, não é por causa dela simplesmente, mas para a glória de Deus. Irmãos, se nós ajudamos os necessitados, não é para nós sermos vistos pelos homens, para fazermos selfie na hora que estivermos entregando a cesta básica, não. É para a glória de Deus. Não queremos que as pessoas parem o seu olhar em nós, mas queremos que ao olhar para nós, irmãos, nós temos a abertura para apontar para aquele que nos enviou, para falar daquele que nos salvou. Porque as boas obras, elas fazem isso, elas nos dão essa abertura. E o nosso objetivo, irmãos, é promover a glorificação do Senhor nesta terra. Porque Deus é o único ser em todo o universo digno de adoração. É o único, não há outro. Porque Ele é perfeito. E nós reconhecemos que as perfeições divinas nos movem a adorá-lo, mas só fazemos isso porque Ele nos resgatou do lamaçal do pecado. Mas essa verdade precisa ser proclamada ao mundo, precisamos falar para os outros. Irmãos, e veja, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. É diante dos homens que nós temos que ser santos, é diante dos homens que nós devemos fazer o bem, mas não no sentido da exibição, mas nos nossos relacionamentos. A nossa santidade deve ser pública. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Devemos ser santos no mundo, onde quer que estejamos, não só na igreja. Nós precisamos mostrar essa justiça ao ponto, irmãos, de que as pessoas até mesmo nos persigam, porque sempre vamos associar essa retidão a Cristo. De modo que as pessoas percebam que há algo diferente e elas se questionem: não é possível. Algo diferente aconteceu com essas pessoas. E nós devemos anunciar que esse algo diferente foi Cristo, porque, irmãos, basicamente a expressão ação social significa toda a ação no sentido do outro. E Jesus
ele deu o maior exemplo de ação social, porque nós éramos os pobres, os mendigos. E ele se moveu em nossa direção. Foi uma ação no sentido do outro. Ele veio, irmãos, para nos resgatar do lamaçal do pecado. A maior ação social, irmãos, é aquela que associa o homem a Deus. Daí a necessidade da proclamação do Evangelho. Porque Deus só pode ser glorificado genuinamente por aqueles que reconhecem as suas perfeições. E só reconhecem as perfeições de Deus aqueles que foram transformados por Ele. E nós precisamos ter essa consciência e seguir em frente, juntos, porque perceba que Jesus diz, para que vejam as vossas boas obras, é a vossa luz. Irmãos, é como igreja, não é sozinho, nós precisamos estar unidos ao corpo, participando, cooperando. A beneficência não é algo que vai existir no meu coração e eu faço de forma velada, sozinho, mas eu faço junto com a igreja. Devemos estar juntos. Fazemos individualmente também, diante da necessidade, mas prioritariamente nós atuamos com a igreja, porque na igreja muitas vezes também há necessitados. Então, somando forças, nós faremos mais, porque a prioridade, irmãos, é que nós anunciemos o Evangelho, falemos do amor de Cristo, simplesmente porque queremos glorificá-lo com as nossas atitudes, mas multiplicar o número de adoradores por meio da proclamação do Evangelho, porque cada indivíduo convertido é um adorador de Cristo. Ele vai glorificar o nosso Senhor que está nos céus, ele vai reconhecer que é o nosso Pai. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio que tivemos de refletir sobre a tua palavra, ó Deus, reconhecendo, Pai, ó Deus, esses princípios importantes para que possamos entender a relação, Pai, da igreja com a beneficência. Ó Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor realizou por intermédio dos teus servos no decorrer desta semana. Ó Pai, que o Senhor continue a usá-los como instrumentos nas tuas mãos, para que por meio de suas vidas o teu nome seja glorificado. Que eles se mantenham firmes nesse propósito, Pai, de unir, Senhor, a beneficência prática do bem, Senhor, a pregação do Evangelho, porque sabemos que essa, ó Pai, é a verdadeira beneficência. Só assim fazemos bem ao homem, ó Pai, quando apresentamos o Evangelho a ele. Pai, então, usa os teus servos, faça deles a cada dia ferramenta nas tuas mãos. É o que eu peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.